aula de matemática. Hoje, nossa aula, realizaremos as atividades no nosso livro de matemática, o livro APS, na página 183, daremos continuidade ao estudo dos números. E a nossa atividade de matemática hoje inicia com uma tirinha. Vamos ler a tirinha. Você conta de 1 até 20 e eu vou me esconder. Tenho um lugar perfeito. Olha aqui o texto no balão de fala. A parte que fala, viu? Tenho um lugar perfeito. O Charles nunca vai me encontrar aqui. Pati, o que vem depois de 10? Observe que aqui a Pati e o Charles estão brincando daquela brincadeira de esconde-esconde, onde você conta. Então, aqui eles usam os números na brincadeira, não é, turma? E então, que número Pati deve responder? Você vai escrever aqui nesse espaço o número que a Pati deve responder ao Charles. Questão 8, página 183. Observe como João contou suas bolinhas de gude. Ele formou 2 grupos de 10 e viu que ainda sobrou uma bolinha. Turma, se João tinha toda essa quantidade de bolinhas de gude, ele circulou aqui separando as quantidades e contou 10, que vale uma dezena, mais 10, que vale uma dezena. Então, quantos grupos de 10 João tem? 2 grupos agora, não é, gente? E quantas bolinhas sobrou? Uma bolinha. Então, você completa aqui. Ou eu posso dizer 2 grupos de 10, ou posso também escrever 2 dezenas mais uma unidade. E também posso escrever 20 mais 1, formando o numeral e dando o total de 21 bolinhas de gude, certo? Nós podemos escrever uma dezena, que é 10, podemos escrever um grupo de 10 ou 2 grupos de 10, e assim, de acordo com a pergunta, você responde. Questão 9. Luciana contou suas presilhas. Ela formou grupos de 10 e viu quantas presilhas sobraram. Turma, observe que Priscila, Luciana, tem essa quantidade de presilhas. Presilhas de usar no cabelo, viu, turma? Então, ela foi contando e observou que chegou à quantidade 10, que vale uma dezena. Então, ela fez o quê? Circulou. Depois, ela continuou contando e circulou mais uma vez. Então, ela percebeu que agora ela já tem 2 grupos de 10. Mas ainda sobrou 2 presilhas, que nós podemos falar 2 presilhas ou 2 unidades de presilha. Em seguida, ela tem 22 presilhas. Vamos agora completar. Luciana tem 2 grupos de 10 presilhas, mais 2 unidades de presilha. As 2 unidades foi as que sobraram, não é? Ou podemos também escrever 2 dezenas mais 2 unidades. Ou podemos escrever 20 mais 2, que dá o numeral, o total de 22 presilhas. E na página 184, questão 10. Quantos há ao todo? Complete.
Então, aqui você vai contar a quantidade de latas e vai completar. Nós temos aqui 10 mais 10, dá um total de 20. Mais 3, 23. E na letra B, você também vai contar os cones, que dá um total de 10 mais 10. Podemos somar e dar o total de 20. Mas nós temos aqui também, que observamos aqui, que sobrou 4 cones. E os 4 cones nós escrevemos aqui. Agora vamos ler. 20 mais 4 é igual a 24 cones. Letra C. Na letra C, nós temos o material dourado, ó, 2 barrinhas do material dourado. Sabemos que cada barrinha dessa vale 10, mais 10, e aqui temos 5 cubinhos, que representam as unidades. Então, 10 mais 10 é igual a 20, mais 5 formou o número 25. Letra D. Nós temos aqui 2 colunas com cada quadradinho, formando uma coluna de 10, mais uma coluna de 10, 20, mais a metade de uma coluna com 6 quadradinhos. Então, vamos completar. São 26 quadradinhos, 20 mais 6 formou o número 26 quadradinhos. Então, você vai contando e anotando, contando e anotando. Letra E. Observe, turma, que aqui temos um grupo de ursos. Então, você vai contar 1, 2, 3, para saber a quantidade de ursos que tem. Ou você também pode ir fazendo, contando 10 e formando os grupos e ver o que sobra. Em seguida, você vem anotando. Então, a quantidade de ursos e a quantidade que sobrou. Letra F. Mais material dourado. Nós temos uma barrinha que vale 10, mais uma barrinha que vale 10. E temos aqui 8 cubinhos, valendo 8 unidades. Então, você vai somar 10 mais 10 igual a 20. Mais 8 cubinhos, formamos o número 28. Letra G. Uma barrinha que vale 10, mais uma barrinha que vale 10, formamos o numeral 20. Mas temos aqui as unidades, que são 9 cubinhos, representando 9 unidades. Agora, vamos anotar o número. 20 mais 9 é igual a 29 cubinhos. E na questão 11, página 185. Quadro de números. Letra A. Complete o quadro com a sequência de números de 0 a 30. Então, aqui já iniciamos, ó, 1, 0, 1, o quadradinho está vazio e você vai escrevendo o número. Ao final tem o 9 e na segunda coluna aqui, na segunda nós já temos o 10. Aí você já vai anotando, 11, 12, 13, e depois vem para a terceira e chegamos ao final, com o número 29. Na letra B, pinte a segunda linha de vermelho e responda. Qual é a característica comum de todos os números dessa linha? Então, nós temos a primeira linha, começa no 0 e termina no 9. A segunda coluna, a característica, qual é a característica dela? É que todos os números começam com o número 1. Então, você responde aqui. Letra C.
Escolha uma coluna, a linha é assim e a coluna é aqui, descendo assim, viu? Escolha uma coluna e faça um contorno em volta dela. Depois responda qual é a característica comum a todos os números dessa coluna. Turma, a coluna é aqui, de cima para baixo. Então, observe que os números, por exemplo, a coluna do 2, aqui é 2, o final é 2 e o final é 2. No 3, observe que eles terminam sempre no 3. Na coluna do 4, sempre termina no 4. E assim todas as colunas. Então, na letra C, qual é a característica comum? É que ao final dos números, a coluna termina ou com o número 5 ou com o número 6. Aí você vai escolher uma coluna e vai fazer circular assim com o lápis, certo? Na questão 12, nós não vamos realizar agora, certo? Então, você só vai fazer até aqui, a questão 11. Essa atividade ela é bem interessante e exige muito nosso raciocínio. Mas vocês assistam a videoaula uma vez, 2 vezes e vai observando a explicação e a resolução da atividade. Boa aula!